E fala galera das interwebs, @valdirzeira aqui novamente, depois de um longo hiato sem vídeos nesse canal aqui, voltamos naquele pique, voltamos para mais um episódio aqui do quadro Referências, que é um quadro que eu gosto bastante aqui, então vamos para mais um episódio desse quadro. Para as 7 pessoas que acompanham esse canal aqui regularmente, né, já são fãs aqui do Indutalks, já sabem o que é o Referências. Esse quadro aqui é tipo aquela última parte do seu trabalho acadêmico, onde você tem que citar a bibliografia estudada, só que em formato de vídeo. Então aqui eu dou referências de autores, artistas que eu gosto muito, né? Eu já falei aí sobre Alan Moore, Neil Gaiman, e eu fiz um guia de leitura não oficial aí de Capitão Fantástico. E hoje eu queria fazer um baúlinho um pouquinho diferente. Eu queria fazer uma referências, mas não de livros, nem de quadrinhos. Uma referência de um universo animado. Tô falando do DC Animated Universe. Se você acha que é só a Marvel que tem universo compartilhado, conectado, várias obras, você está redondamente enganado. Eu já fiz um tico e toque aí, onde eu falo sobre o universo de monstros, já fiz algumas lives, já fiz até um episódio do Indutalk falando sobre o universo de monstros da Universal, o Universal Monsters, e teve vários outros, né? Inclusive um da DC. A DC, inclusive, fez um universo conectado primeiro que a Marvel, só que fez em animação. Esse universo ficou conhecido como DC Animated Universe, que é o termo criado para designar um universo compartilhado de produções baseadas em personagens da DC e que contavam com uma coisa em comum: o traço do Bruce Timm. Bruce Timm, que é um animador, é um diretor de animações aí, né, um desenhista e tudo mais, que ficou muito famoso aí produzindo, né, e desenhando animações, desenhos animados para DC. Inclusive criou esse universo, né, que os fãs começaram a chamar de Bruce Timmverse ou Timmverse, e aí acabou virando DC Animated Universe, né? O próprio Bruce Timm usou várias vezes esse termo. Mas então vamos contar um pouquinho da história de como começou esse universo, e aí eu falo para você cada uma das obras que compõem esse universo compartilhado. Bom, vamos lá. Para começar, a gente tem que voltar lá para os anos de 1989. Uma dupla estava fazendo muito sucesso aí no cinema, reimaginando um super-herói clássico da DC. Eu tô falando do Batman, do diretor Tim Burton, protagonizado pelo Michael Keaton, que inclusive tá de volta para DC agora aí, né? Muito louco. Tipo assim, a gente vinha de uma série de produções não só do Batman, mas da DC, e baseado em quadrinhos no geral, que caía muito na galhofa. Então a gente tinha ali o Batman dos anos 60, vivido pelo Adam West, que tem seus méritos e seus defeitos também, não cabe aqui a gente entrar nessa questão, mas ainda tinha-se muito isso no imaginário popular, de que super-herói era galhofa, era colorido, era pastelzão, né? Só que aí em meados dos anos 70 e começo dos anos 80, uma dupla criativa revolucionou a história do Batman nos quadrinhos. São eles, o Dennis O'Neil e o Neil Adams. Eles pegaram todo aquele ar dos anos 40 e 50, com Batman mais sombrio, uma Gotham mais soturna, né, mais violenta, histórias mais maduras, e trouxeram isso tanto para as histórias do Batman quanto para outros personagens da DC nos quadrinhos. E aí isso deu tão certo que a DC e a Warner decidiram levar isso para os cinemas. O diretor escolhido foi o Tim Burton, e o Michael Keaton acabou ficando no papel principal de Bruce Wayne e Batman. O resultado foi tão bom, assim, de público, de bilheteria e de audiência, que a Warner queria monetizar ainda mais em cima disso. Então, o estúdio encomendou uma série animada que se passaria no mesmo universo, como se fosse uma sequência do filme de 89. Aí a produção pegou o Bruce Timm, que era um desenhista, e o Paul Dini, que era um roteirista de animações, e juntou os dois e falou: bicho, criem uma série do Batman. O Bruce Timm ficou responsável por criar o visual do personagem e o cenário de Gotham, e o Paul Dini por escrever essas histórias mais maduras, mais densas. O que aconteceu? Surgiu aí a série Batman, a série animada, que assim, acabou não sendo uma continuação direta dos filmes de 89 por vários motivos, assim, entre eles problemas com merchandising e crítica de algumas associações de pais falando que era um Batman muito violento para as crianças. E aí a Warner decidiu que essa série seria uma série própria, teria um universo próprio. Só que a parceria do Bruce Timm com o Paul Dini foi tão frutífera, deu tão certo, que a série animada do Batman se tornou um sucesso comercial, de público, de audiência e de crítica, e é considerada até hoje como uma das melhores animações de super-herói de todos os tempos. E claro, a série apresentou diversos vilões e coadjuvantes do universo do Batman, e com esse sucesso foi apenas questão de tempo para que os executivos do estúdio encomendassem outras séries animadas baseadas em personagens da DC. E aí veio uma série do Superman que introduziu vários e vários personagens da DC, criando assim um universo
universo. Aí o Superman e o Batman apareciam na série um do outro, criando uma conexão entre essas duas séries e iniciando ali uma fagulha do que seria um universo compartilhado muito maior. Então o Bruce Timm e o Paul Dini criaram um universo compartilhado muito antes disso ser modinha. Só que assim, o resultado foi tão bom que foi criando cada vez mais séries e filmes animados e jogos de videogame e quadrinhos que fica difícil para um espectador, para um fã casual, entender o fio da meada, né? O que vem antes, o que vem depois. Então é por isso que eu tô fazendo essa referência aqui. Por quê? Porque eu cresci com essas obras enquanto eu era criança, adolescente ali, assistia muito no SBT e eu gosto muito desse universo. Então eu quero compartilhar com vocês aí qual é a ordem certa, né, de lançamento dessas obras. Bom, começando então com Batman na série animada. Como eu já disse, foi essa série que começou esse universo, né? O Batman, a série animada. Ou, no original, Batman The Animated Series, que também é conhecida popularmente como BTAS, né? BTAS, por causa das iniciais aí de Batman The Animated Series. Então, como eu falei, essa série surgiu para surfar na onda e na hype do filme do Tim Burton, lá de 89. E aí, por diversos problemas aí que a produção enfrentou, né? Principalmente com a continuação, onde teve problema de merchandising, McDonald's não queria vender boneco do Batman, porque os pais estavam caindo matando, falando que não era para criança, e realmente não era, né? E aí a Warner acabou tendo alguns problemas, assim, para gerar merchandising. Teve muitas polêmicas, tanto que o Tim Burton dropou aí essa franquia do Batman depois do segundo filme. E aí a Warner decidiu que essa série seria um universo próprio, não se conectaria diretamente aos filmes. Porém, toda a estética, né, toda a ambientação da própria Gotham ali, mais gótica, mais soturna e tal, é muito baseada no universo criado pelo Tim Burton. E graças aos traços brilhantes do Bruce Timm e os roteiros incríveis do Paul Dini, a série logo se consagrou por conta própria, né? Ela já não saiu, não foi lançada à sombra do filme do Tim Burton, tipo, é a série do filme do Tim Burton, não. Ela desde o começo se consolidou como uma série muito boa por conta própria, assim. O visual faz diversas referências aos quadrinhos clássicos do Batman, e aí os episódios apresentam muitos e muitos vilões. Como eu disse, a estética do Batman, tanto o traje, né, quanto diversos elementos ali, fazem referência ao filme do Tim Burton, né, a estética do Tim Burton. Porém, muitos coadjuvantes e muitos vilões do Batman também tem um visual reimaginado para se encaixar na estética e no conceito desse universo que estava sendo criado. Então, muitos vilões apareceram, o Coringa, o Charada, Cara de Barro, você tem o Chapeleiro Louco, muitos e muitos, expandindo cada vez mais o universo do Batman ali. Não só ficando nos vilões apresentados no cinema, né? Mas trazendo muito vilão do quadrinho. E além disso, essa série é responsável por criar alguns personagens que caíram tanto no gosto do público e na cultura pop, que foram parar nos quadrinhos, fazendo o caminho contrário, né, do que geralmente é feito. Primeiro surge no quadrinho, depois vai parar na animação, daí no live action. Os dois exemplos mais paradigmáticos são a Arlequina, né? Que aí é o quarto pilar da DC hoje em dia, né? Que é interpretada aí pela brilhante Margot Robbie nos cinemas, né? E pela Kelly Cuoco numa animação super divertida aí na HBO Max. E a Renée Montoya, que começou nessa série aí, e aí foi parar nos quadrinhos e chegou a assumir um manto de questão, né, durante aí fase aí da DC nos quadrinhos. Então, tanto a Arlequina quanto a Renée Montoya surgiram nessa série aí, né, que criou vários outros personagens também. Outra coisa bem legal para citar dessa animação é uma característica mais técnica aí na hora de fazer os desenhos, especificamente o background. Nesse período aí não existia muita animação computadorizada, né? Então os caras ainda faziam muita coisa na mão, né? Já tinha um avanço da tecnologia, mas não era tão frequente assim você ter animação seriada assim, nesse sentido, produzida por animação gráfica. Então os desenhistas ainda desenhavam muita coisa em papel. E aí, o desenho era feito em partes, né? Com os personagens, depois o cenário e tudo mais, e o background. O background era feito em papel branco, né? Obviamente, assim. E aí, os coloristas acrescentavam cores com lápis de cor, né? E aí, apresentavam sombras para dar a sensação de profundidade com o lápis preto, né? Parece, tipo, básico, né? Mas um detalhe muito simples até, mas que fez o Batman série animada ser revolucionária, foi que, para dar um clima ainda mais dark, uma sensação mais dark para essa história, para esse universo, né? Para essa série específica do Batman, os backgrounds eram desenhados em papel preto e depois acrescentavam o branco para dar a cor ali. Então, o background ficava muito mais escuro, né? Tanto que essa era uma reclamação aí de muitos executivos
de que as pessoas não iam conseguir ver o que estava sendo mostrado na cena, né? Por conta dos background preto. Não foi isso que aconteceu. O resultado ficou brilhante, assim. É um detalhe técnico, mas que fez toda a diferença e a galera curtiu pra caralho, assim. Além disso, os cenários e os objetos, né, em cena, eles têm toda uma estética meio futurista, mas ao mesmo tempo retrô, né? Muito também inspirado no Art Deco, só que muito mais sombrio, né? Tanto que esse estilo do Batman The Animated Series ficou conhecido como Dark Deco, né? Justamente por essa inspiração aí. Ou seja, é um primor técnico, tá ligado? Tem muita atenção aos detalhes, às animações e tudo mais, assim. Esse é um dos motivos que fez a série ficar tão boa, além dos roteiros que, meu, por mais que sejam focados no público infantil, assim, né, infanto-juvenil, não tratam a audiência como burra, assim, né, e desenvolvem bem os personagens, tem uma narrativa bem legal, assim, enfim, por isso e vários outros motivos, Batman The Animated Series virou uma série clássica, não só do Batman, mas como de super-herói no geral, assim. A primeira temporada foi lançada no ano de 1992 e contou ao todo com 3 temporadas muito boas, o que é embaçado, né, porque às vezes eles dividem em 4 temporadas, né, remanejam alguns episódios da última temporada pra quarta, assim, tudo mais. Enfim, é uma bagunça isso de definir temporadas, mas oficialmente tem 3 temporadas. E aí, seguindo, a gente tem Superman, a série animada. O sucesso da série animada do Batman foi tão grande que não demorou para Warner encomendar outra série para os criadores, só que dessa vez focada no Homem de Aço. E aí, alguns anos depois, surge Superman, a série animada, ou Superman The Animated Series no original, então conhecida como STAS, né? Só que, aqui, diferente da sua predecessora, os traços foram mais simplificados, o formato dos personagens foi ficando mais quadrado, né? Aquele queixo quadrado, e as cores mais vibrantes, para combinar aí com o personagem principal, né? Porque se o Batman é o Cavaleiro das Trevas e vive numa Gotham soturna e suja, o Superman é o Homem de Aço, né? É um símbolo de esperança que vive em Metrópolis, que é a cidade do amanhã, né? Meio que dá pra dizer que se Gotham é Nova York, Metrópolis é a Califórnia, assim. E é interessante que, assim, o Batman The Animated Series, cada episódio era uma história completa, com começo, meio e fim. Algumas vezes aconteciam episódios duplos, assim. Um episódio deixava um gancho pra ser resolvido no episódio seguinte, criava uma história maior, assim, em 2 episódios. Só que o Superman The Animated Series já chegou rompendo de vez com isso, criando já nos 3 primeiros episódios, uma estrutura narrativa em 3 partes, que contava justamente a origem aí do Homem de Aço, né? Desde lá de ser enviado de Krypton para a Terra por seus pais biológicos, até cair na fazenda lá em Smallville e ser criado pelo John e Martha Kent, até chegar a ser o Superman, né? Que todos conhecem e adoram em Metrópolis. A série foca principalmente no Clark Kent, né? Então o Super-Homem e seu núcleo principal ali, que conta com seus pais adotivos aqui da Terra, né? O John e a Martha Kent, além da Lois Lane, a repórter investigativa do Clarim Diário e par romântico do Superman, né? E também com seu fiel escudeiro e melhor amigo Jimmy Olsen. E assim, apesar disso, essa série foi responsável por introduzir outros medalhões da DC, já numa tentativa de experiência de criar um universo maior, conectado e trazer outros personagens de outros cantos do universo DC. Foi o caso do Flash Barry Allen, que não é o Flash que aparece na série Liga da Justiça, que lá é o Wally West. O Lanterna Verde Kyler Rayner, que também não é o Lanterna Verde da Liga da Justiça, é o John Stewart, aquele lá. O Lobo também aparece e vários outros personagens. A primeira temporada foi lançada no glorioso ano de 1996, que também foi a estreia desse que vos fala neste mundo de meu Deus, e contou com apenas 2 temporadas, né? Foi mais curtinha essa. Então você tinha a série do Batman, a série do Superman, e nessa série pipocava personagem da DC a todo instante, e eles inclusive trocavam figurinhas. O Superman aparecia na série do Batman, o Batman aparecia na série do Superman. Qual que era o próximo passo lógico? Exatamente, né? Uma Liga da Justiça. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu que veio depois, veio as novas aventuras do Batman. Após 3 temporadas, ou 3 temporadas e um começo de uma quarta ali, BTAS, Batman The Animated Series, foi cancelada e a série do Superman seguia fazendo sucesso. Só que o Batman sempre foi o principal medalhão da DC. Então o estúdio não queria ficar sem, né, nenhuma produção do Batman, assim. Ainda mais porque tinha uns filmes aí meio divisivos, né, e tal. Então o que ela fez? Foi lá e encomendou mais uma série mesmo do Batman. Só que agora a intenção era se distanciar um pouquinho do que foi feito no Batman série animada e ficar mais próximo dos traços mesmo da série do Superman. Então os personagens começaram a ficar um pouquinho mais quadrados, os traços foram ficando mais sutis e mais simples também, né?
eles deram uma trabalhada um pouquinho mais na cor, então aquele lance do Dark Deco ficou meio batido, eles abandonaram isso. E todos os personagens passaram por uma repaginada no visual. Então, lá do Batman série animada, mudou bastante drasticamente pro As Novas Aventuras do Batman. E tanto que isso é uma das principais reclamações, assim, dos fãs mais hardcores, né, da série clássica, para essa nova série, assim, de que o visual ficou mais paia. O próprio Homem-Morcego, né, teve uma repaginada aí no seu visual. O lance da elipse amarela aqui do morcego sumiu do peito do Batman, o cinto ficou mais simples, né. O azul sumiu um pouco, né, caiu um pouquinho mais pro preto e tudo mais. E o uniforme foi ficando mais enxuto, mais simples mesmo. Então, e apesar das mudanças não terem agradado muito aos fãs, aí, como eu falei, foi definitiva e acabou ficando isso até para as próximas produções que o Batman apareceria. Só que os roteiros, eles permaneceram com a mesma qualidade, isso é inegável, indiscutível. Se pá, tá um pouquinho melhor, o que garantiu uma recepção mista, assim, porque muita gente torceu o nariz pro visual, mas teve que admitir que os roteiros continuavam bons. E aí, como não agradou tanto, não foi a unanimidade que o estúdio esperava, assim, tanto, a série acabou cancelada após uma única temporada lançada em 1997. E aí a Warner finalmente deu carta branca para eles fazerem uma série da Liga da Justiça? Não! Aí veio o Batman do futuro. E aqui eu preciso abrir um parênteses para contar um pouco da produção para vocês aí. O próprio Bruce Timm fala isso em várias entrevistas, né, em alguns documentários, que diz que a Warner tinha um sonho dourado, assim, os executivos da Warner. Quando você fala assim, os executivos da Warner têm um sonho, desejam, você sabe que lá vem bosta, né? É sempre uma merda essas ideias dos executivos da Warner. Mas eles tinham um sonho, e esse sonho era uma série do Batman Bruce Wayne adolescente. Sim, eles queriam uma série sobre o Batman adolescente. E vocês podem ver que a Warner nunca abriu mão desse sonho. Não deu certo aqui, tá? Já vou dar esse spoiler. E aí eles tentaram de novo. E não deu certo também. E aí acabaram adaptando para uma série do Superman adolescente, que é conhecida como Smallville, As Aventuras do Superboy. E aí foi um sucesso, foi várias temporadas aí, mas a Warner ainda queria uma série do Bruce Wayne adolescente e acabou surgindo Gotham na Fox. Porra, né? Enfim, mas voltando aqui. Então aí, no finalzinho dos anos 90, eles queriam uma série do Batman adolescente. E aí, com o sucesso das séries do Batman e do Superman em animação, eles viram a oportunidade de ouro deles de lançar essa ideia, né? Eles falaram, porra, puta ideia, meu. E aí eles chegaram pro Bruce Timm e pro Paul Dini e falaram, bicho, façam aí. A missão de vocês é fazer uma série do Batman adolescente. Puta, tinha tudo pra dar merda, né? Tá ligado? Mas, contudo, todavia e entretudo, graças a tudo que é mais sagrado, o Bruce Timm e os outros produtores ali da série perceberam que isso seria um baita de um tiro no pé e tentaram convencer a Warner a desistir. Mas a Warner era irredutível. E aí, o Bruce Timm e a galera ali da série, a produção da série, teve uma sacada genial, que foi tipo um meio termo, né? Nem tanto a vocês, nem tanto pra nós. Vamos fazer uma série, sim, com o Batman mais jovem, com o Batman adolescente, que vai dialogar aí com o público que tá crescendo, que vai dialogar com as crianças que tem que ir pra escola, odeia ir pra escola e tudo mais, sendo que lidar com os dilemas da adolescência, né? O escola, amigos, prova, ficar de castigo, interesse amoroso e tudo mais. Só que esse herói não ia ser o Bruce Wayne. Porque se fosse o Bruce Wayne, ia estragar toda aquela mitologia do Bruce Wayne não ser criança, não ter uma adolescência comum, de ter uma infância, uma adolescência traumática. E aí isso motiva ele a sair treinando várias lutas marciais pelo mundo, né? E aí voltar pra casa, se vestir de morcego e bater em vagabundo. Não sou mais criança desde os 8 anos de idade. E aí o resultado foi o Batman do futuro, que é do caralho. E como o próprio nome já disse, passa no futuro. Então, eles trazem o Bruce Wayne já velho, já não conseguindo mais viver essa vida de vigilante noturno, né? Então, tendo que se aposentar. E aí, ele, de maneira relutante, tem que passar o manto e treinar o jovem Terry McGinnis. Esse sim, adolescente. Esse sim, tendo que ir pra escola, tendo que lidar com a pressão dos pais, tendo que lidar com amigos, conflitos sociais, cobranças da idade ali, hormônios, interesse amoroso. E, ao mesmo tempo, tendo que lidar com a responsabilidade de ser o Batman. Então, vigilante noturno e tudo mais. E é interessante a criação desse personagem porque ele é tipo quase um Homem-Aranha, assim, sabe? Um Peter Parker. Ele é um Batman que tem toda essa mitologia, carrega o peso do símbolo do morcego, mas ele é jovem, ele é leve, ele é descontraído, ele é tudo que o Bruce Wayne não é. E é por isso que funciona tão bem. Se fosse uma série com o Bruce Wayne, não ia funcionar, tá ligado? E a aposta se mostrou certeira, cara. A série rapidamente se tornou um fenômeno, tanto de público, quanto de audiência, quanto de crítica, e expandiu ainda mais o conceito do universo animado da DC e trouxe mais e mais público pra esse universo e pra esses personagens.
introduziu inclusive o Batman pra toda uma nova geração e gente que nem conhecia o personagem. Então foi muito do caralho. A primeira temporada foi lançada em 1989, então ali na virada do milênio, fazia total sentido também, né? Anos 2000, futuro, tecnologia, bug do milênio, né? E a série contou com 3 temporadas. Porra, aí você fala, tá, beleza, então já teve série do Batman, do Superman, teve um Batman do futuro que os caras inventaram aí no meio do caminho. Então agora vai vir Liga da Justiça? Não, vai vir Projeto Zeta. Tá, essa série aqui é um ponto fora da curva total, mano. Porque não tem nenhuma ligação com o universo DC propriamente dito, assim. A única relação que tem é que Projeto Zeta é um spin-off direto de Batman do futuro. E ele conta a história de um robô projetado aí pelo governo dos Estados Unidos com um único propósito: matar. Só que esse Synthezoid aí, né, o Zeta, ele ganha consciência e decide mudar a própria programação. Então ele não decide ser uma máquina de matar, né? Ele decide que vai romper com essa programação. E aí com isso ele se torna um fugitivo do governo. Que o governo quer, né, desativar, né, segredos militares e tal. Só que no meio da fuga aí, ele encontra a jovem Rosalie Rowan, uma órfã de 15 anos que se junta a Zeta aí, que tem o propósito de encontrar o seu criador. Então o robô tá procurando quem criou ele pra ter respostas, né? E aí a Rosalie, que não tem nada a perder, se junta a ele. Então, se eu não me engano, aconteceu uma parada parecida com o que aconteceu com Flash e Arrow lá. Essa série começou como um episódio do Batman do Futuro, então o Projeto Zeta foi introduzido num episódio do Batman do Futuro, e aí ganhou uma série spin-off própria, assim. Se pá, o Batman do Futuro, o Terry McGinnis, aparece em 1 ou 2 episódios do Projeto Zeta. Mas é só isso a conexão com o universo DC. Nenhum outro personagem aparece, nenhuma outra trama de outras séries importa aqui, e não tem consequência nenhuma para as demais obras desse universo animado da DC. Então é cânone, mas não importa muito, a conexão é meio frouxa com o universo. Só que assim, sim, a série nunca foi um fenômeno de audiência e é bem desconhecida do público geral, assim. Eu acho que tanto é mais conhecida aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos, assim. E teve 2 temporadas só e depois cancelamento e limbo, e ninguém nunca mais falou dessa série, assim. Primeira temporada foi lançada em 2001, então, e teve 2 temporadas. Tá, beleza. Então agora vai vir Liga da Justiça? Sim e não. Por que sim e não? Porque primeiro vem Super Choque. Super Heroes Day. Essa série é do caralho, né? Explicando o Super Choque. Super Choque é um personagem original da Milestone, que é uma editora que começou como uma editora independente dos quadrinhos lá nos Estados Unidos, focada em representatividade negra. Então eram autores e autoras negras, desenhistas negros, que escreviam histórias de personagens negros e super-heróis negros. Tinha outras minorias também, né? Mas especialmente personagens negros e autores negros. Acontece que esse selo fez tanto sucesso que a DC viu uma oportunidade ali e comprou esse selo. Então a Milestone hoje é propriedade da DC Comics. Desde que isso aconteceu, desde que a DC comprou os personagens da Milestone, a Warner vinha tentando adaptar de alguma maneira esses personagens, né, para alguma outra mídia, assim, que não os quadrinhos. E não à toa, né, afinal, porra, a Milestone tinha personagens icônicos, assim como Hardware, Icone, Rocket e o próprio Super Choque. E aí, com o surgimento do universo DC, o universo animado DC, a Warner viu a chance perfeita disso acontecer. Então os executivos conseguiram convencer o Dwayne McDuffie, um dos fundadores e co-criador do Super Choque, a assumir o controle criativo da animação. Na verdade, eles queriam criar 2 séries, assim, uma série de equipe focada nos personagens da Milestone, mas essa série nunca saiu do papel, e aí a outra ideia foi criar o Super Choque. Essa sim saiu do papel. A princípio, seria uma série que se sustentaria por si própria, não teria tanto contato com as demais produções do universo DC. Tanto que se você for ver a estética, os traços inicialmente são bem diferentes, né? Destoam bastante do DC Animated Universe. A série fez um sucesso do caralho aqui no Brasil, né? Não preciso nem dizer, você que tá me assistindo sabe, né? Tipo assim, meu. Só que esse sucesso brasileiro não se refletiu lá na gringa, nos Estados Unidos. A resposta não foi tão positiva por parte do público, o que refletiu em baixos índices de audiência. Então o que a Warner decidiu fazer? Fazer um crossover com outras propriedades que estavam rolando desse universo animado na época, como as novas aventuras do Batman e a versão da Liga da Justiça que aparece lá no Batman no futuro. Então tem episódios aí que o Super Choque viaja pro futuro, encontra a versão dele mais madura, encontra a Liga da Justiça do futuro e tudo mais. E foi a partir daí que essa série se consolidou como cânone no universo animado DC. E aí, graças à aparição dos outros personagens da DC na série, os índices de audiência começaram a subir, assim. Então a primeira temporada foi lançada ali no ano de 2001, então no mesmo ano que o Projeto Zeta, e a série contou com 4 temporadas que pra mim são todas muito boas, assim. E aí sim temos Liga da Justiça, graças a Deus.
Desde as primeiras produções lá com Batman e Superman, o Bruce Timm e companhia queriam unir os personagens. A ideia era justamente criar uma Liga da Justiça, versão animada. Só que, desde lá de 1920, a Warner não dava sinal verde. Esse sinal verde só veio em 2001. Tipo assim, quase 10 anos depois da criação desse universo animado. E aí veio esse sinal verde e a equipe, tipo assim, falou, cara, é a chance das nossas vidas. Não podemos desperdiçar. Cara, vamos fazer um bagulho foda. E foi o que aconteceu. Eles criaram uma versão foda de Liga da Justiça. Desde a abertura, irmão, até as tramas, assim, e a interação dos personagens, construção do personagem. Ah, meu Deus, que coisa boa. Eu vou até chorar, cara, de saudade da minha infância. Na animação, o John Jones, o Caçador de Marte, que no Brasil foi conhecido um time como Ajax, porque o nome Caçador de Marte não cabia nos balãozinhos de fala. Então o John Jones, o Caçador de Marte, ele reúne os maiores heróis da Terra para combater uma ameaça em nível planetário, né? Os marcianos brancos que estão tentando terraformar e colonizar a Terra aqui. Parece até europeu, né? E aí ele junta Superman, Mulher Maravilha, Flash, Wally West, Lanterna Verde, John Stewart, Mulher Gavião e o Batman para formar a Liga da Justiça, que se reúne na Torre de Vigilância para proteger a humanidade dos piores vilões e ameaças. Então, como eu falei já lá quando tava falando da série do Superman, essa série aqui muda alguns personagens. O Flash que é apresentado inicialmente é o Barry Allen. O Flash aqui é o Wally West. O Lanterna Verde apresentado em Superman é o Kyle Rayner. Aqui é o John Stewart, para trazer um pouco mais de representatividade. E aí, para não ficar um clube do bolinha, eles trouxeram a Mulher Gavião, né? Cara, e a série fez tanto sucesso que, assim, sério, ela chegou a moldar a percepção de uma geração inteira sobre a maior equipe dos quadrinhos. Não tô falando, não tô mentindo. Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas que teve a percepção do que é a Liga da Justiça moldada por essa série. Foi essa série que me introduziu no universo dos quadrinhos, especialmente da DC. Se eu sou DC-nauta hoje é por conta dessa série, velho. Então, tipo assim, ela é muito foda. Ela foi lançada em 2001, então, e contou com 2 temporadas. Mas calma que não é bem assim. Vamos falar de Liga da Justiça Sem Limites. Bom, acontece que a produção pensou na série Liga da Justiça como um grande arco fechado, de 2 anos, né? 2 temporadas, assim. E aí, inclusive, o arco final da última temporada é surpreendente, é bonito, é emocionante e tudo mais. Só que, claro, que a Warner falou assim, não, bicho, calma. Tá dando dinheiro, vamos sugar até a última gota dessa porra. E aí eles falaram assim, cara, porra, aqui acabou o quê? Faz mais episódio dessa série aí, irmão. Acabou porra nenhuma. E os caras, tipo assim, eles não queriam, tipo, estragar o que eles já tinham feito. Então a saída foi desenvolver uma outra série, que seria uma continuação da mesma série, assim. Surge então Liga da Justiça Sem Limites, que explora o conceito de Liga da Justiça, trazendo outros personagens dos quadrinhos da DC. Então a ideia era brincar com as diversas formações que a equipe já passou no quadrinho, trazendo vários personagens, vários membros, assim, e testando dinâmicas de equipes diferentes. O resultado é uma série que não só mantém a qualidade da sua antecessora, como supera em muitos aspectos. Então essa série foi lançada em 2004 e teve 3 temporadas. Na verdade era para ter 2 temporadas, mas a Warner cria mais e os produtores acabaram inventando uma temporada a mais aí que ficou meio... É boa, mas não é tão boa. E agora a gente precisa falar dos filmes desse universo. Porque assim, não foram só séries que construíram o DC Animated Universe. Esse universo compartilhado contou também com alguns filmes animados. Quais são esses filmes animados aí que compõem o universo animado da DC? Tem Batman, a Máscara do Fantasma, lançado em 1993, que é uma continuidade de Batman, a série animada. Batman e Mr. Freeze Abaixo de Zero, de 1988, também uma continuidade da série Batman, a série animada, que conta aí a história trágica de origem do vilão Mr. Freeze. A gente tem Batman do Futuro, o Retorno do Coringa, que foi lançado no ano 2000, e se passa aí na continuidade de Batman do Futuro, né? E traz aí o retorno do maior vilão do Batman, o Coringa, no futuro de Batman Beyond, né? Aí a gente tem Batman, o Mistério da Mulher Morcego, ou o Mistério da Batwoman. Foi lançado em 2003 e faz parte da continuação de Batman, a série animada e as novas aventuras do Batman. Sim, se passa ali entre uma série e outra, assim, né? A localização desse filme no cânone é bem confusa, assim. E traz, então, uma mulher morcego, né, que usa o símbolo do Batman para combater o crime, ou não. E aí, mais recentemente, a gente teve o lançamento de 2 filmes animados que fazem parte dessa cronologia, assim, né? A gente achou que tinha acabado
lançado esse universo, ele não acabou. Achou errado, otário? O primeiro é o divisivo Batman e Harley Quinn, que traz aí o Homem-Morcego se juntando com a Arlequina, né? Foi lançado em 2017, faz parte aí também do Batman série animada e as novas aventuras do Batman, né? Porque traz alguma coisa do cânone da série animada clássica, mas o visual, a estética é toda baseada nas novas aventuras do Batman. E por fim, aí a gente tem Liga da Justiça versus os Cinco Fatais, lançado em 2019, que é uma continuação direta de Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, que traz a super equipe tendo que lutar com os Cinco Fatais. E teve também webséries, cara, 2 webséries. O DC Animated Universe também contou com webséries no formato de Flash. Sim, irmão, Flash, animações bem características lá do início da internet, irmão, que foi ao ar no site da Warner, assim. Tipo assim, não são as melhores, não são as mais conhecidas, mas eu tô trazendo aqui porque é canon, irmão. Por incrível que pareça, é canon. Teve 2 séries dos anos 2000. Foi Lobo, que teve uma temporada com 14 episódios, e Gotham Girls, que traz aí as garotas de Gotham, né? A Arlequina, a Era Venenosa e tudo mais. Também dos anos 2000, com 3 temporadas e 31 episódios ao todo. Caralho, foi muito episódio. Meu, é isso, velho. Cara, coisa pra caralho aqui, falando pra caralho, assim. Com exceção das webséries que caíram no esquecimento pela péssima qualidade técnica, todas as animações, sejam elas séries animadas ou filmes animados, estão disponíveis na HBO Max pra você maratonar. Inclusive, recomendo fortemente que o faça. E aí você vai me perguntar, e aquela série lá e aquele filme do Superman, Burn? Não é cânone, tá? Não é cânone. Só é cânone o que tá listado aqui. Pode acreditar, eu fiz uma baita de uma pesquisa. E assim, não é só isso. Teve muita história em quadrinho que foi lançada, inclusive é lançada atualmente, assim, que expande esse cânone, esse universo. Mas assim, é tanta coisa que eu ia precisar de um vídeo só pra falar só dos quadrinhos, assim, tá ligado? E para explicar onde que encaixa cada quadrinho, cronologia, porque isso é confuso para um caramba. Então por isso não vou listar aqui. Não vou listar aqui. E aí por fim você vai dizer, pipipi, popopó, onhezeira, você falou muito rápido, tem muita coisa. Cara, tem um artigo no site que inspirou esse vídeo aqui, indotalks.com.br. Tem um artigo no site, vai lá, listas, você vai achar esse artigo aqui, todas as animações do DC Animated Universe por ordem de lançamento. Tá lá no site. Então já favorita no seu navegador aí pra não perder. Bom, é isso, mano. Falei pra caralho. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz o que você quiser aí. E é isso, bicho, tá ligado? Tem rede social aí, tamo no TikTok aí. Vamos ver. Enfim, não vou ficar falando aqui também call to action, né? Não pode. Os publicitários ficam putos daí. Falam, você tem que ter uma call to action no final, senão confunde a audiência. Tira vocês pra burro, né? Como se vocês não pudessem fazer mais de uma coisa, assim, né? Enfim. Mas é isso, tá? Deixa seu like, assim, comenta aí o que você achou, enfim, qual sua série favorita desse universo e outros temas aí pra vídeo também, se você quiser. Enfim, faz teu nome aí, beleza? Um abraço e até a próxima!